Quem tá indo na igreja com o papai? Hein? Cadê o neném? Achou! Oi, filho. Achou! Coisa linda. Olha os brinquedos pro chão. Olha o tênis do neném. Verde. Tênis verde, igual do papai. Né, filho? Não é mesmo? Hã? Você quer o celular? Eric. Eric. Oi? Oi? A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Emerson Eliel aqui. Nesse sábado, fomos conhecer uma igreja bíblica, né? É engraçado que esses tempos eu fiz um vídeo aí de uma outra denominação que a gente visitou, e algumas pessoas comentou assim, aqui não tem, eu não tenho onde ir, eu não gosto, eu tenho outras igrejas e não gosto, né? Aqueles que estão conhecendo uma outra denominação porque passa por situações, por exemplo, dentro de uma denominação e sendo ela como na congregação cristã no Brasil, e ele não consegue se desvencilhar, né, da liturgia, do culto, ou por estar muito tempo nessa denominação, ele fica não quer conhecer outro lugar, qualquer outro lugar que muda o estilo, né, de cultuar a Deus pela liturgia. Tem uma bateria, tem um certo tipo de música, aí não quer. Mas quando a gente fala em uma igreja bíblica, é algo que te vai fazer muito bem. Vocês não fazem ideia do quanto transforma a pessoa. É transformador a pessoa entender mesmo das Sagradas Escrituras, né? Entender da palavra de Deus. Eu tô aqui, a gente tá com calor aqui, irmão. Vou desligar aqui o umidificador, tá fazendo uma fumaça aí. Então, quando você começa a conhecer as Escrituras e conhecer a palavra de Deus, tudo vem à tona, né? O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Então, quando fala em igreja bíblica, é aquela igreja que valoriza na hora da pregação, né? Entender o texto, ter uma boa explanação da palavra, uma boa ministração. Porque se não tiver um conhecimento bíblico, corre no risco da pessoa usar aquele tempo que está tendo ali, quando a gente vê em muitas igrejas, para tentar carregar a pessoa, de encher o seu ego, né, colocar o homem no centro das coisas. Fala pouco de Jesus, fala mais de bênçãos terrenas, aquilo que você pode conquistar com Deus, de certa forma que você mereça a salvação e que você fará coisas para ver se Deus te abençoa, se Deus te vai trazer algo para você, algo em troca. Muitos lugares têm essa visão, esse tipo de pregação. Em muitas igrejas, quando a gente fala, né, em muitas denominações, quando a gente fala, a pessoa fala assim, eu preciso de uma denominação. Outros, né, pensam assim, eu estou bem em casa, eu prefiro não ir em nenhuma, né, já coloca todas num balaio só e fala nenhuma presta. Mas, veja bem, na segunda igreja que eu fui, né, conhecer, eu já tinha pesquisado um pouco antes, conversei com um pastor, né, e procurei saber. Ele já me falou que, por exemplo, o caso do dízimo não é obrigatório, é como se fosse uma oferta. Se a pessoa sentir, né, tem vontade de ajudar ali uma quantia mensal, é como se fosse uma oferta. Ele faz, senão ele fica só como ofertante mesmo, que aliás, né, eu trouxe aqui, para vocês terem ideia, é o envelopinho. Aqui tem um QR Code que eu até comentei no vídeo anterior aí sobre a outra denominação, que seria interessante ter o QR Code. Ali fica a caixa de oferta, fica lá no fundo da igreja. As pessoas que saem deixam a sua oferta, não precisa mostrar que está levando lá na frente. Isso é interessante, irmão. Acaba que recebe até mais ajuda. O pastor, por exemplo, tem o seu trabalho, não vive da igreja, e as ofertas que tem, né, ali os dízimos, tem comprado alimentos, cesta básica. Até ele falou no final do culto, se alguém precisasse de alguma coisa, estivesse passando alguma necessidade, era para procurar eles, que eles iam atender a igreja primeiro. Mas toda aquela cesta básica são várias, é bastante coisa. Vai depois para a cidade ajudando aqueles que precisam. Você entendeu? Não tem
Os irmãos, olha, eu vou fazer uma simples comparação. Uma igreja, essa igreja, Tabernáculo, por exemplo, é uma igreja pequena, não é uma igreja grande, com um grande número de membros. E, pelo que eu vi, os frutos ali garante mais pessoas do que eu vejo. Muitas vezes eu vou até arriscar falar aqui. Na congregação são umas 5 igrejas na cidade aqui, né? Se eu não me falha a memória, né? Tô contando aqui, mas umas 5 igrejas ou 4 que seja. Não vejo todo aquele movimento de ajuda de uma igreja pequena, assim. Não vejo. Para começar, ele falou para procurar todo aquele que estivesse passando alguma necessidade, estivesse precisando, eles iam, né, atender. E, irmão, é diferente. É diferente. Você pode julgar, falar o que você quiser. Ah, mas a igreja é assim. Mas nesse caso aqui, irmão, não tá olhando a quem. Não tá olhando a quem. E tá conseguindo uma boa obra. Essa igreja é uma boa obra de Deus. É uma fração da obra. Você chama muitas vezes a denominação que você vai há muito tempo de obra de Deus. Aqui que é a obra de Deus, aqui que é o caminho, não tem outro caminho, não tem essa doutrina. Mas depois não consegue explicar partes do que seria essa doutrina, do que não é. Aí leva a doutrina como, né, os seus conceitos ali, as suas ideologias de cabelo sem cortar, de mulher não usando calça, né? Essas que você diz, a sã doutrina, é uma questão que já foi retirada da própria igreja, pelo próprio ancião. Cláudio Marsola mesmo falou que a maior doutrina era o amor. Que adiantava ficar atacando os outros lá sobre unha, cabelo, mas não tem amor. E essas questões, irmãos, envolvem vários conceitos, como usos e costumes, como disse o Valdir de Matão. Muitas igrejas têm o seu costume, têm os seus usos e costumes, e ninguém pode julgar por isso. Se usa véu ou se não usa, ninguém pode julgar a congregação. Outra denominação não pode julgar a congregação pelos seus conceitos, né? O problema é o legalismo, muitas vezes, né? As pessoas colocam isso como salvífico. Mas essa igreja, por exemplo, é uma igreja que tem a parede preta, né? Se usa muito nos Estados Unidos. Eu achei uma imersão diferente, porque você não vê se tá bonito, se aquilo tem luxo ou não. É focado, né? Você ali na hora do louvor, tudo escuro, não fica nem olhando se a pessoa tá bem arrumada ali ou não. Você tem direcionamento ali para quem está pregando, fica melhor. Eu achei interessante, é diferente, é um costume, né? Ali é uma igreja que você coloca a sua mente direcionada a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Os louvores cristocêntricos, louvores voltados a Jesus. A pregação, ele usou de uma palavra que ministrou um texto e usava referências de outro. Ao mesmo tempo, tudo aparecendo no telão do que ele estava falando, para mostrar que a Bíblia não se contradiz. É muito bem, assim, explanada. Uma explanação muito boa. Então, você sai carregado de conhecimento das coisas de Deus. Tem uma oração antes da explanação da palavra. Isso é importante para que o Espírito Santo, né, que é nós que precisamos do Espírito Santo para receber a palavra. Para receber. Muitos falam, mas ele não fala não está falando pelo Espírito Santo. Uma coisa interessante que o próprio pastor falou antes foi que o que ele ia falar, ele não ia estar falando dele. É o próprio escritor. É a própria pessoa, João, que escreveu a palavra. Que, se eu não me engano, foi 1 João, capítulo 2. Então, ali seria o próprio escritor. Ou seja, Deus deixou as escrituras sendo a palavra de Deus. Então, você não tem como negar que Deus, através de nós, buscando em oração para entender as escrituras, a entender a ministração, através do Espírito Santo você recebe essa palavra. Então, muitas vezes as pessoas têm esse julgo, mas, né, e depois vai ver aí toda
questão de alguns lugares que fala que está falando, né, através de Deus, tendo toda uma discordância, tendo uma incoerência absurda que estão vendo nos últimos dias e jogando tudo na conta de Deus, que foi Deus que falou. Ao mesmo tempo, as instituições estão reconhecendo que erram, né? Mas é interessante, a pessoa fala, mas preparou a palavra antes. Eu conheci aqui o pastor vizinho da minha casa, por exemplo, ele orava. Muitas vezes aconteceu de eu ir visitá-lo, ele estava orando, depois ele ia ver ali o que Deus tinha para aquele dia, ele escolhia um texto, e por que não a igreja não estaria se beneficiando disso na hora da ministração? Se Deus tivesse que dar alguma coisa para ele, pode acontecer, né? Porque o agir de Deus é incontestável, não tem como você mensurar a vontade de Deus de uma denominação ou na outra. Mas essa denominação, para aquele que busca, infelizmente é uma igreja que ela é local, é uma denominação aqui da cidade, né? Mas por isso é mesmo que eu digo, né? Uma cidade pequena, e eu encontrei uma igreja bíblica, uma igreja que valoriza a pregação, as coisas que estão nas escrituras como elas são. Então você pode acontecer isso de você visitar uma outra denominação, você que está muitas vezes sem onde ir, falar, eu não consigo ir em tal lugar, eu não consigo ir na congregação, não consigo. Vai visitar, se você passa em frente a uma igreja, você sentir, fala assim, vou procurar o telefone, olha na internet, vê o dia de culto, faz uma visita, procura saber como que é, e para com essa história. Muitas vezes vai vir aqui comentário, dizimista é tudo. Ontem mesmo teve um comentário, é um lugar que paga dízimo, é tudo de bandido. É tudo bandido. Se eu ter que ser dizimista é porque ali tem bandido. Nem todo lugar é assim, irmão. Ali eu falei que aqui mesmo nessa questão, ele não sobrevive do dízimo, ele diz que tem o trabalho dele, não sobrevive da igreja. Embora, muitas vezes a gente já falou várias vezes aqui, não tem problema algum chegar uma necessidade daquele que precisa viver do evangelho, né, que fica dá-se a sua vida 24 horas para a igreja. Embora muitas vezes a igreja tenha o culto 2 vezes na semana, ou uma que seja, ele precisa atender a igreja. É uma situação que ele não consegue trabalhar em outro lugar, né, e fazer um bom trabalho no evangelho, muitas vezes, porque ele não tem tempo para nada, né? Então essa questão também de a pessoa, não estou falando desses que extorquem as pessoas, vocês logo vai comparando com aqueles que estão viajando de avião, né, tá ficando rico aí e tá, né, extorquindo o povo. Estou falando desses que precisam da ajuda de custo, né, para você sobreviver ali, a sua família, e ao mesmo tempo ele trabalhar 24 horas, fica atendendo telefone até de madrugada. Esses são pessoas que precisam, né, de uma ajuda de custo, precisa, e ao mesmo tempo não sendo pesado ali para os seus membros, igual aqueles que ficam ali, todo dia tem alguma coisa para dar o dinheiro, todo dia é o dia do não sei o que, e precisa, né, ele quer ficar e tá de carro de luxo, né, de morando em mansão. Esses aí são os enganadores, né? Mas quando a gente fala em ajuda de custo, a pessoa sobreviver ali, né, com uma ajuda da igreja, né, que seja 2 salários mínimos, e ele tem que trabalhar para a obra de Deus, né? Você vê, muitas vezes, você joga tudo num pacote só e julga esses pastores, mas tem muitos aí que tá sempre visitando aquele que precisa, sempre no hospital, asilos, fazendo arrecadação para ajudar alguém, levando mantimento em tal lugar. Tem muito aí, e as pessoas logo de cara já vai julgando, né? Não é bem assim que funciona. Mas espero que os irmãos, eu vou deixar aí algumas imagens, alguns vídeos, né, da nossa visita aí nessa igreja, a igreja Tabernáculo, e espero que os irmãos gostem. Eu espero que essa obra, né, continue, que ela cresça cada vez mais, que não entre na mente daquele que a governa, do pastor, o ego, né, aquela soberba, que tem muitos lugares assim, irmão, que não deixa outros trabalhar, a membresia ter voz ativa, né, participar da igreja, participar das mudanças. Muitas vezes tem lugares que são assim, mas, né, aqui eu estou falando só numa questão de uma probabilidade que pode acontecer, mas nem todos têm esse coração. Então, muitos são voltados e é uma entrega para Deus, um compromisso com Deus na evangelização. Espero que os irmãos gostem do vídeo.
Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Graça e paz a todos. Deus abençoe grandemente. Todos nós que estamos aqui dentro somos pecadores, nós cometemos pecado. E nós temos alguém que nos justificou. Quero tratar duas coisas agora aqui. Primeiro, pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas ainda não se perdoou. Então hoje eu quero te libertar em nome de Jesus. Amém. Olha, os pecados que nós cometemos na nossa ignorância, Deus não leva em consideração. Glória a Deus por isso. A Bíblia nos ensina isso. Tem pessoas que vivem aprisionadas e não avançam no seu relacionamento com Deus porque acham que não merecem. Jesus é luz. O Evangelho de João, ele diz: eu sou a luz do mundo. E aquele que anda comigo jamais andará em trevas. E hoje eu quero falar um pouco dessa mensagem que João nos ensina. Primeiro, se eu ando com Cristo, se eu sou discípulo de Jesus, eu não posso andar em trevas. Não posso. Não combina mais com a nossa natureza o andar na escuridão. Mateus capítulo 4, o evangelista Mateus, relatando acerca de Jesus, ele diz: para se cumprir o que fora dito pelo profeta, aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz, e aqueles que andavam na região da sombra e da morte, a luz raiou. Você tem noção de onde Cristo nos encontrou? Você tem noção de onde Cristo te achou? O que era da sua vida sem Jesus? O que era das nossas vidas sem Ele? Mas essa grande luz nos encontrou, então Ele nos chamou para andar na luz. As obras das trevas já não combinam mais conosco. As coisas velhas se passaram. Vejam, queridos, uma das maiores dificuldades que o crente tem é sair do passado, esquecer a vida que ele tinha e começar uma nova vida. Os hebreus, quando saíram da terra do Egito, de tempo em tempo, que saudade dos alhos, da cebola que a gente comia, que saudade do tempo que nós éramos escravos. A pior coisa que existe na vida de um cristão, para não dizer um crente, é ele viver sem identidade. Se você não tem ainda seguro dentro de você que você é um servo do Senhor, que você é alguém que foi chamado para andar na luz, hoje eu quero trazer em nome de Jesus a sua mente e seu coração. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Paulo, escrevendo uma carta, diz isso: ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho da luz. Amém. Então, por que de tempo em tempo, crente abençoado, lindo, maravilhoso, você ainda se esquece disso e quer dar uma passeada lá nas trevas? Uau, vamos lá passear na escuridão do mundo. Por quê? Porque você ainda não colocou dentro de ti essa identidade de uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova rejeitemos, pois Deus não vai fazer as coisas na sua vida que você tem que fazer. É você que tem que rejeitar as obras das trevas, não é Ele. A luz já brilhou para nós. Amém? Amém. Então, ponto. Quem tem que rejeitar sou eu. Você que reclama da sua casa, mas você já parou para pensar? Comece a enxergar que tem pessoas que não têm onde dormir. Você que reclama do teu carro, comece a enxergar que tem pessoas que não têm carro. Você que
consegue correr, reclama, consegue andar, reclama, começa a enxergar que tem pessoas que estão acamadas. Acamadas. Tem pessoas que não conseguem, o maior sonho era vir na igreja e não conseguem, porque estão numa cama. Mas os nossos olhos, sempre reclamando, sempre murmurando. Faz parte da nossa natureza, não pode fazer parte. Então, eu preciso começar a enxergar as coisas de uma maneira melhor. A trocar, a renovar a minha visão. Eu preciso ser mais grato a Deus. Eu preciso ser mais grato às pessoas que estão ao meu lado. Eu preciso ser mais grato, olhar com bons olhos as pessoas que fazem parte do meu relacionamento. Eu preciso fazer isso. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar.